Então, uma boa noite a todos e a todas. Agradeço o David aí pelo convite, né, para a gente estar aqui falando para vocês hoje sobre colheita e beneficiamento de sementes de olerícolas. Meu nome é Vladimir Moreira, sou engenheiro agrônomo, trabalho na Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica com a produção de sementes de olerícolas com agricultores, né, e a gente vai falar um pouco hoje sobre colheita e beneficiamento de sementes de olerícolas. Pode passar, por favor? Então, na verdade, a colheita é a etapa final do processo de produção no campo, né? Então, você vai fazer o planejamento, vai fazer o plantio, o manejo, vai a colheita, até esse ponto aqui da colheita, o trabalho é realizado no campo. Após o beneficiamento, né, ele é realizado separado, né, da parte de campo, onde vai ocorrer o beneficiamento e a armazenagem das sementes. Seja ela em unidades produtivas ou na unidade de beneficiamento de sementes de uma empresa. Tá? Então, no processo de beneficiamento das sementes, tá? A qualidade ela pode ser mantida ou perdida, dependendo muito de como vai ocorrer a secagem dessas sementes, né? Como vai acontecer o seu manejo, né? E também o armazenamento. Tá? Pode passar? Então, quando é realizada a colheita, a gente vai retirar do campo as inflorescências maduras, né? Já no ponto de frutos, muitas vezes, né? No caso das cucurbitáceas e solanáceas, vagens, sílicas, umbelas, capítulos, espigas, né? Para que ocorra posteriormente a próxima fase, que é o beneficiamento dessas sementes, né? Que vai ser separação do material das impurezas, né, através do processo de trilha, né, da pré-limpeza, né, e depois vai ocorrer o processo de secagem dessa semente, aliás, antes a abanação, no caso de uma agricultura mais familiar, ou passar por máquinas, no caso de empresas, né, que vão beneficiar a semente, para que depois a gente consiga armazenar essa semente dentro de uma umidade ideal de cada espécie. Pode passar? Então, quando a gente vai trabalhar com colheitas de unidades produtivas familiares ou outras unidades pequenas, né, que não são dentro de uma empresa, a gente deve procurar plantas superiores, né? E até mesmo o local onde essa inflorescência, esse fruto é retirado, ele é importante, tá? Principalmente para as espécies de fruto carnosos, como as solanáceas e as cucurbitáceas, né, das famílias, né? Pode passar? Então, a gente sempre tem que pensar, no caso dessas espécies de fruto carnoso, a localização dos frutos, tá? E aonde elas estão inseridas. Pode passar? Então, no caso da berinjela, pimenta, pimentão, geló e cucurbitáceas, o ideal é selecionar os primeiros frutos do terço inferior, tá? Onde vai se encontrar sementes de melhor qualidade, com maior poder germinativo e vigor. Pode passar? Aqui um exemplo do giló, né, mostrando ali um fruto, já no ponto de maturidade fisiológica da semente, aonde pode ser retirado esse fruto. O ideal sempre, quando vai fazer essa seleção e escolha, é tirar o mesmo número de frutos por plantas. Ou seja, se eu vou selecionar aí 20 gilós para tirar a semente, o ideal é que eu tire 20 frutos de 20 plantas diferentes. Se eu vou fazer isso com uma berinjela, a partir de 10 frutos, né, de 10 plantas diferentes, certo? Eu vou selecionar 2 frutos por planta, tem que ser de plantas diferentes. Pode passar? No caso do tomate, né, não é esse o ponto de colher ainda o fruto, né, do tomate. A gente vai ver isso mais lá na frente. Aqui é só uma ilustração. Então, o tomate ele apresenta o primeiro no racimo floral, o segundo, terceiro, quarto, quinto, né? E depois vai surgir os frutos nesse racimo floral. O ideal é não tirar sementes do primeiro racimo floral, ali da primeira penca, como os agricultores chamam, sempre procurar tirar da segunda e da terceira, tá? E quando você escolhe a segunda ou terceira penca, né, você sempre tenta colher frutos, né, intermediários, nem os primeiros e nem os últimos, né? São sementes de melhor qualidade, né, que vai apresentar maior germinação e vigor.
Pode passar? Então, no caso do quiabo mesmo, que é uma planta que apresenta várias inflorescências, o ideal é colher quiabos do primeiro terço inferior, mais ou menos aí até 50 centímetros de altura. Tá? Então, isso compromete muitas vezes, né, da gente colher, quando, já falando nessas espécies de frutos, né, quando você está produzindo comercialmente, né, porque os primeiros frutos geralmente você colhe e vende. O ideal sempre é ter um campo de semente separado da parte produtiva, como foi falado aqui no primeiro encontro que a gente teve aqui no planejamento da produção de sementes. Pode passar. Então, existe um processo que a gente chama de seleção truncada realizada nas autógamas, que nada mais é da eliminação das plantas atípicas, são aquelas plantas fora de tipo, né? Que elas têm algum descompasso com a característica da cultivar que está sendo plantada nesse momento. Então, aqui tem um exemplo de feijão vagem, né? Um feijão vagem rasteiro, e o agricultor ali está eliminando, né, uma planta, né, uma planta autógama, né, que teve um desenvolvimento um pouco maior do que as outras. Então, isso a gente denomina de plantas atípicas. Você pode fazer isso em alface, pode fazer em tomate, né, pode fazer em chicória. Tá? Você somente elimina aquelas plantas que não estão dentro do padrão da cultivar. Então, nas plantas autógamas, esse processo ele é mais tranquilo, né? Então, você vai ter uma quantidade de plantas ali, por exemplo, vou ter 10 plantas de alface, 20 plantas de alface, né? E vou eliminar aquelas plantas, né, que são atípicas, fora de tipo, que apresentam uma coloração diferente na folha, ou então uma alface crespa no meio de uma alface lisa. Tá? Então, isso acontece, existe uma taxa de fecundação cruzada nessas plantas, apesar de elas serem autógenas. Então, esse processo de seleção, de escolher as plantas, não é necessário, é somente eliminar as plantas que são fora de tipo. Pode passar? Tá? Então, aqui o agricultor está mostrando, né, que ele eliminou uma planta ali que é diferente daquela que ele está costumeiramente cultivando. Pode passar? Então, no caso da colheita, então, já entrando na parte que a gente veio para falar aqui, a colheita ela tem que sempre ser realizada mais próximo da maturidade da fisiológica da semente. Então, o que acontece nessa fase que a semente se encontra? Tá? O teor, o potencial de germinação e vigor é muito alto nessa fase. Porém, as sementes apresentam um teor elevado ainda de umidade. Então, existe uma diferenciação, né, da seleção da maturidade fisiológica das espécies de fruto seco das espécies de fruto carnoso. Pode passar? Então, o que acontece na maturidade fisiológica das sementes? Tá? Então, nessa fase aí, as sementes elas se encontram com maior conteúdo de reserva. Tá? E o que favorece aí? Garante a sobrevivência dessa semente, né? Que é um processo vital, principalmente com relação à germinação e o vigor dessa semente. Tá? Após a maturidade fisiológica dessa semente, ocorre um decréscimo normal dessas características, e a gente vai poder observar isso no gráfico a seguir. Pode passar? Então, após o florescimento, na antese, ocorre a abertura da flor, a polinização, etc., né? E aí vai começar a ser formada a semente, né? Nas inflorescências, né? Já formando frutos nas espécies de frutos carnosos. Então, o que acontece? A germinação e o vigor, eles se encontram em maior potencial, ou seja, próximos de 100%, quando, principalmente a germinação, quando essa semente está na maturidade fisiológica. O que acontece? Frutos e inflorescências colhidos na maturidade fisiológica, eles apresentam o maior potencial de armazenamento, ou seja, maior longevidade da semente. Tá? Em contrapartida, nessa mesma fase da maturidade fisiológica da semente, o teor de umidade é um pouco elevado. Tá? Então, aí tem que se passar pelo processo de secagem dessas sementes, ou, no caso das espécies de fruto carnoso, repouso, ou seja, não retirar a semente ainda de dentro do fruto. Tá? Pode passar. À medida que passa a planta, né, da fase de maturidade fisiológica,
ocorre uma deterioração normal da semente e começa a ter índices menores de germinação e vigor. Tá? Então, o ponto marcante, né, da colheita, da retirada dos frutos, inflorescências do campo, é na maturidade fisiológica. Certo? A partir daí, a qualidade, né, da semente ela acaba diminuindo, principalmente quando a gente fala de vigor e germinação. Pode passar? E no caso, como eu já falei há pouco, né, o momento da identificação da maturidade fisiológica das espécies de fruto seco e carnoso, eles são diferentes. Tá? No fruto carnoso é mais fácil de identificar. Você olha para o fruto e consegue identificar. No caso das espécies de frutos secos, uma única planta ela apresenta várias inflorescências descontínuas que levam até 30, 40 dias para terminar a fase de florescimento e enchimento do fruto. Pode passar? Então, no caso das sementes de fruto carnosos, são aquelas sementes que se encontram dentro de um fruto recoberto pela polpa, muitas vezes aderida à semente, no meio aquoso. Por exemplo, abóbora, melão, melancia, pepino, né, tomate, berinjela, pimentão é menos, né, e jiló. Tá? Pode passar? Aqui está um exemplo de uma melancia. Tá? Então, a gente enxerga algumas sementes ali, uma melancia crimson, né? Algumas sementes, né? Envoltas por polpa, né? E essa semente ainda é recoberta por uma goma chamada mucilagem. Tá? Então, essa mucilagem ela deve ser retirada da semente num processo que será observado um pouquinho mais à frente. Pode passar? Tá? Porque a semente de fruto seco são sementes que se encontram dentro de um fruto que não apresenta polpa dentro da semente e também muito pouca água. Tá? Somente a água que está dentro da semente. Certo? Exemplo, repolho, brócolis, couve-flor, cebola, cenoura, alface, quiabo, feijão, ervilhas e outras. Pode passar? Tá? Então, aqui um exemplo. Ó. Então, existe a umidade na semente do feijão vai, existe uma umidade dentro da semente. Esse teor de semente ele tem que ser retirado no processo de secagem. Tá? Então, mas não existe nada em volta dessa semente, né, que precise passar por um processo de remoção, como no caso da mucilagem. Pode passar? Tá? Então, né, a colheita ela consiste basicamente de 4 operações: corte, trilha, separação das sementes e a limpeza. Tá? Então, essas operações elas podem ser retiradas de forma manual ou mecanizada. Tá? Separadamente ou de forma mista, ou seja, corte manual e trilha mecânica e vice-versa. A escolha do método para cada situação vai depender muito da espécie, da área, das condições locais, da tecnologia e também de que fim vai se fazer com essa semente. Tá? Por quê? Por causa que em pequenos lotes de semente você vai fazer tudo manual. Tá? Pode passar? Tá. Quando a gente observa aqui em cima, aqui a gente tem uma colheita manual e colheita mecanizada de cenoura. A colheita manual ela é mais recomendada para pequenas áreas para a produção de sementes. Porém, são sementes com melhor qualidade, ocasionadas pelo menor dano mecânico. Ou seja, quando você trabalha na trilhagem desse material com uma colheitadeira, ocorrem maiores perdas e maiores danos na semente. Tá? No caso da colheita manual, de frutos carnosos, você ainda pode aproveitar a polpa, no caso do tomate e também das abóboras. Tá? Você pode utilizar isso numa agroindústria. Tá? Na colheita mecanizada, que é recomendada para áreas maiores, tá? Ocorre uma maior agilidade no processo, tá? Porém as sementes vão ter maior dano mecânico, né? E também existe um ponto, né, de colheita, onde é realizada a colheita uma única vez. Tá? Então, essas sementes elas estão bem secas. Tá? Então, muitas vezes, nesse ponto aqui, ó, nessa colheita, do caso da cenoura, na manual, você colhe as umbelas primárias, secundárias, terciárias, não colhe a quaternária e nem a quiternária, que são umbelas que podem apresentar um poder germinativo menor e ainda um teor maior de doenças, né, relacionadas à queima das folhas. São duas bactérias, são uma bactéria e dois fungos, né? A alternária e cercospora e mais uma bactéria que ocasiona essa doença, essa queima das folhas, tá? Quando você colhe manual, você evita isso aí.
Já na colheita mecanizada, você colhe todas as inflorescências, certo? Pode passar. A colheita de frutos carnosos, elas devem ser realizadas sempre nas primeiras horas da manhã, em dias ensolarados, tá? Descartando frutos doentes atacados por insetos e acondicionando esses frutos com muito cuidado, não empilhar muitos frutos na hora da colheita. Tá? Então, aqui tem um exemplo aqui de tomate ali embaixo, né, que está com muitos frutos, né, dentro de uma caixa. Possivelmente, nesse transporte, os frutos mais de baixo eles vão ter algum problema, tá? Pode passar? Ó, quando você encontra frutos, aqui no caso, aqui é antracnose, né? Tem uma planta de pimentão, um fruto de pimentão e um de jiló, tá? É uma doença, né, que ela pode ir na semente, tá? Então você já descarta esses frutos no campo, né? Devido a algum descuido, você vai lá, colhe sementes de um material desses, né? Às vezes a doença ela está numa fase inicial, você não observa, né? Então é necessário você ter um amplo controle sobre isso aí, né, de observar bem os frutos, né, aqueles que apresentaram sintomas de doença, você já descarta, não levando eles para a parte de beneficiamento. Tá? Pode passar? E aí, no caso das espécies de fruto carnoso, né, você pode observar as características da planta no campo, ou então os dias após o florescimento. Tá? Então, onde a gente consegue identificar esse ponto de maturidade fisiológica da semente. Pegando um exemplo aqui, ó, a abóbora ou moranga, a maturidade da semente ocorre 42 dias após a abertura da flor. Então, você marca ali 42 dias e após a abertura da flor, né, 42 dias após, a semente está em maturidade dentro do fruto, certo? Isso vale aqui, observando a abóbora Itália, já é 50 dias. Tá? Mas o ideal mesmo é que vocês observem os frutos do campo, né? E eles vão mudar algumas características, como a tonalidade de coloração, vão apresentar algumas cicatrizes, né? Que você observa e aí você já identifica que elas estão na maturidade fisiológica. Pode passar? Tá? Então, a gente observa, por exemplo, uma abóbora menina brasileira, ou abóbora a abóbora canhão, ela vai estar com uma cor bem verde, bem brilhosa, daqui a pouco ela vai ficar opaca, esse verde, e vai iniciar o processo de amarelecimento. Quando ela tiver amarela de um lado e ainda opaca do outro, a semente já está em maturidade fisiológica dentro do fruto. Você vai retirar esse fruto do campo, tá? E vai passar por um período de repouso. Você não vai tirar a semente desses frutos nesse momento. Precisa ter um descanso nesse fruto. A mesma coisa vale para as outras espécies. Por exemplo, na abóbora Itália, tipo Itália, né? Essa abóbora que comumente o agricultor chama abóbora de moita, tá? O ideal é que você vai colher ela bem depois do ponto de consumo. Tá? Ela vai aumentar gradativamente de tamanho, tá? Isso vai ser 50 dias após o florescimento, e ela vai entrar na tonalidade amarela, toda ela ficando amarela, né, com um tamanho bem maior do que o consumo, certo? No caso do melão, a maturidade fisiológica da semente se encontra quando ele está no ponto de quase maduro. Ele apresenta algumas pequenas manchas ainda de tonalidade verde no fruto, né? E isso já identifica que esse fruto pode ser retirado do campo. Tá? No caso da melancia, na foto esquerda ali, é quando o cabinho da melancia e a barriga dela, a barriga está branca e o cabinho já está seco, ou seja, ponto de consumo, certo? No caso do pepino, ele vai ter um crescimento exagerado de tamanho e ele vai mudar a tonalidade, né? Como a gente está vendo ali no pepino, nessa quinta foto no centro aqui, ó, ele vai passar do verde para o amarelo. Nesse momento, você retira o pepino do campo, certo? No caso da berinjela, né, essa berinjela ela vai ter uma coloração, né, ela vai estar ali passando para um amarelo, tá? Quando ela saiu do ponto brilhoso, ficou opaco e amarelou a fruta, o fruto você retira ela do campo. No caso do pimentão, ele vai estar com a cor característica da cultivar, ela vai sofrer um risco, como está aparecendo ali no fruto da esquerda. Tá? O fruto bem da esquerda ele riscou de vermelho, de fora a fora. Isso vale também para a pimenta.
né, que ele está na oitava foto ali embaixo, né? A segunda pimenta, dá para a gente observar que ela está riscada, né? Ela está verde e tem um risco de vermelho de cima para baixo. Essa seria a pimenta que estaria em maturidade fisiológica. No caso do tomate, ele vai se encontrar, né, passando, ele perde o aspecto brilhoso, e aí ele vai ficar opaco e ele vai ficar passando para o vermelho. Ele já está na fase de vermelho. A gente chama o tomate de vez, não maduro, tá? Pode passar? Eu vou ter que carregar a bateria aqui, só um minutinho, tá? As desculpas aqui, né? Então, vamos lá. Então, voltando, né? Depois que você colhe o fruto, existe um tempo que se chama de repouso, ou seja, você vai retirar esses frutos na colheita e vai deixar por um determinado número de dias esses frutos num processo chamado de repouso. No caso da abóbora e moranga, é 21 dias, abóbora italiana, 7 dias, melão, 7 dias, melancia, 20 a 30 dias, pepino, 7 dias, berinjela, 14, pimentão, 7, pimenta, 7, tomate 7. Depois desse repouso, tem que tirar a semente do fruto, tá? Depois desse número de dias. Muitas espécies acontece um fenômeno chamado viviparidade, que é a germinação da semente dentro do fruto, tá? Isso afeta essa qualidade do fruto, né? Afeta a qualidade da semente, aliás, não do fruto, tá? E vai ocasionar perda de germinação. Muitas vezes, comumente, aí os agricultores deixam aí 6, 7 meses uma abóbora para tirar a semente de dentro, né? Muita semente já germinou lá dentro e muitas não vão ter germinação, tá? Pode passar? Tá? Então, o período de repouso é isso aqui, ó. Você está observando aqui uma abóbora menina brasileira, certo? Toda ela dentro de um galpão, sombreado, né? Pouca temperatura mais baixa. Elas, durante 21 dias, a semente vai permanecer dentro do fruto. Você pode observar ainda aí que existem alguns frutos meio verdes, né? Aí, em 21 dias, todos eles adquirem toda a mesma tonalidade, tá? Ela vai ficar como se fosse abóbora madura, o cabinho seco, aí você vem e tira a semente de dentro. Pode passar? Tá? E a retirada da semente de fruto carnoso, tá? Consiste na extração das sementes no interior do fruto. O que, que você vai fazer? Tá? É, ele pode ser manual ou mecânico, né? E o mecânico ele é utilizado sempre para grandes áreas e para produção de sementes profissional. Tá? Então, no caso da retirada mecânica, os frutos são colocados em máquinas apropriadas para esse fim, onde eles são esmagados, separados por meio da água, né, de jatos de água, e a semente vai sair para um lado e a polpa para o outro. Não ocorre o aproveitamento da polpa. Pode passar? Então, aqui a gente tem algumas máquinas de extração de semente, né? A máquina de extração de semente de abóbora, máquina de extração de semente de tomate, tá? Então, é por força centrífuga, esmagamento e força centrífuga e jato d'água, tá? Vai separando, a semente já sai praticamente limpa desse processo aqui, né? Necessitando somente de mais uma lavagem nessa semente e depois, posteriormente, secagem. Pode passar? Tá?
No caso da retirada de semente manualmente, vai ser através do corte com uma faca, um facão afiado, pelo eixo dos frutos, e a extração manual com a mão. Pode passar? Então, aqui tem os exemplos aqui, cortou uma moranga, está retirando com as mãos, né? E a semente depois vai ser passada, né, para a retirada da mucilagem e a limpeza dos frutos. Pode passar? A limpeza da semente, desculpa. Tá? Então, você também pode utilizar equipamentos caseiros, como máquinas moadoras de carne, para retirada das sementes de pimenta e pimentão. Tá? Você coloca esses frutos dentro e espreme, separando a semente. Também pode-se utilizar um liquidificador em baixa velocidade para extração de semente de berinjela e jiló. Pode passar? Tá? Então, você retira a casca do fruto, corta, no caso do jiló e da berinjela, coloca a água, joga o fruto dentro e bate numa velocidade bem lenta, depois você vai passar isso numa peneira. Tá? Então, isso é para pequenos lotes de sementes. Tá? Sempre lembrando, a velocidade do liquidificador tem que ser baixa. Pode passar? Tá? No caso da berinjela, você ainda pode optar por bater sobre os frutos com uma madeira, tá? E essa semente vai soltar dentro do fruto. Depois você corta com uma faca esse fruto já esmagado e você vira ela ao contrário e coloca ela dentro de um balde com água, agitando fortemente esse fruto virado para que a semente caia no fundo da água. Tá? Depois você vai fazer... Tá, pode passar? Aqui está um exemplo. Está ali a berinjela no ponto da extração. Aqui, essa aqui é onde está batendo o fruto, ele é didático, ele não está no ponto ainda. Depois você vai virar o fruto, tá? Passar ele dentro d'água e vai agitar ele. Pode passar? Tá? Então, essas sementes, né, dos frutos carnosos, ela apresentam uma mucilagem, uma sarcoptesta, tá? É uma goma, e ela deve ser eliminada. Tá? Então, quem tem alto poder de mucilagem na sua semente? O teor, nem é poder. O tomate, pepino e melão. Então, essas três espécies, elas precisam passar por um processo de fermentação da massa para a eliminação dessa mucilagem. Você vai cortar o fruto, espremer ele numa vasilha, por exemplo, num balde, em grande quantidade, ou num prato para pequenas quantidades, e vai deixar ele fermentar por 2 a 3 dias, né, em temperatura de 20 graus. Pode passar? Então, aqui tem alguns exemplos, né, alguns agricultores cortando frutos, espremendo num balde, em maior quantidade, tá? E aí, aqui embaixo, né, a fermentação de pequenos lotes. Aí, 5 tomates, né, foram espremidos num prato, deixou ele fermentar aí, né, por 2 a 3 dias, vai aparecer, né, essas leveduras aqui, tanto no balde de cima como no prato embaixo, que vai degradar essa mucilagem e ainda vai eliminar o cancro bacteriano, tá? Que ele pode ser transmitido, né, pelo tomateiro. Esse processo de fermentação aí, ele elimina esse cancro bacteriano no tomate e também a mucilagem. Pode passar? No caso da abóbora, morango, mogango, melancia, jiló e berinjela, você vai esfregar calcário ou farinha de mandioca sobre a semente constantemente, esfregando uma semente na outra sobre a mão, você vai eliminar essa pequena quantidade de mucilagem que as plantas, que as sementes apresentam, depois você vai lavar em água corrente, pode passar? Tá? E depois que você lavou, retirou o excesso desse material, né, você vai colocar essas sementes num balde, tá, e vai deixar por 3 minutos. Depois de 3 minutos, todas aquelas sementes que ficarem boiando, né, ficar na parte de cima do balde com água, elas não apresentam germinação, não possuem embrião. Tá? O que acontece? O pimentão não é uma regra. O pimentão, se ficar boiando, você tira que ele vai apresentar germinação também. Tá? Pode passar? Já a limpeza das sementes de fruto carnoso, tá? Ele ocorre, né, após a fermentação desses materiais, e ele deve ser feito o mais rápido possível com água corrente, tá? Passando a mesma continuamente sobre as sementes. Tá? Depois que você fez a lavagem, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai iniciar a secagem dessa semente. Pode passar? Pode passar? A gente vai tratar um pouquinho mais à frente da secagem.
Já na colheita de fruto seco, ela é realizada às primeiras horas da manhã, com baixa umidade, se possível até às 9 horas da manhã. Tá? Ideal é ainda com orvalho. Tá? As espécies de frutos secos apresentam maior dificuldade na identificação do ponto de maturidade fisiológica da semente. Tá? Já porque, devido que essas inflorescências elas ficam 30 dias na planta, tá? Numa mesma planta. Pode passar? Tá? Então, quando que ocorre essa colheita? Sempre, o ideal é até as 9 da manhã, ainda com as plantas com orvalho, certo? E a gente colhe a planta inteira, tá? Colhe a planta inteira e leva ela na mesma posição para elas serem secas em lonas plásticas. Pode passar? Tá? Então, o que a gente tem dificuldade é identificar o ponto de maturidade fisiológica, né? Devido a essas inflorescências. Pode passar? Então, aqui, ó, numa inflorescência de coentro, a gente já está observando aqui que existe numa mesma planta flores fechadas, flores abertas, flores já polinizadas, flores, aliás, sementes na fase de enchimento de grão. Então, numa única planta, pode levar 30 dias para que todas elas cheguem no ponto da maturação da semente. Só que se você esperar que todas elas fiquem maduras, em torno de 50% da semente cai. Elas apresentam uma grande deiscência. Pode passar? Então, o ideal, né, se a gente pegar um exemplo aqui, a alface mesmo, o ideal é quando 50% das sementes estiverem com os papos brancos, você faz a colheita. Isso ocorre 15 a 20 dias após o florescimento. Tá? Então, no caso da cebola, é 45 a 60 dias após o florescimento. Tá? Pode passar, que eu acho que fica melhor ver ali nas outras fotos. Então, aqui na foto número 1, em cima, tá? é os papos da alface. Então, quando 50% da alface apresentar essas penugens brancas, você colhe toda a planta. Tá? No caso das brascas, como repolho, couve-flor, brócolis, rabanete, é quando a inflorescência, as síliquas, né, que são as vagenzinhas do rabanete, dessas espécies, né, eles se encontrarem amarelo-castanho, aí você vai tirar uma amostragem do terço superior, vai abrir essa sílica, vai tirar a semente, ela tem que estar no marrom escuro, você vai apertar entre os dedos e ela não deve separar em dois. Tá? Então, esse é o momento. No caso da cebola, é quando ela apresentar em torno de 30% a 40% ali na terceira foto, com as sementes à mostra. Então, cada cápsula da cebola, né, ela apresenta 3 sementes, a 4. Tá? Quando essas sementes estiverem à mostra, ali como está aquele ponto preto ali na inflorescência, você corta a 25 centímetros abaixo da inflorescência e leva para a secagem. No caso da cenoura, é quando a cenoura se encontrar, né, passando do verde escuro para o marrom castanho, e ela não apresentar mais as penugenzinhas na volta, e também ela já vai sofrer, quando você passar a mão em cima dela, vai sofrer um atrito, né? Você vai sentir que está arranhando a sua mão, tá? Mas, principalmente essa tonalidade aqui, ó, de marrom claro, ela já apresenta sementes em maturidade fisiológica. Pode passar? Tá? No caso das vagens e das ervilhas, né, é quando 90% das folhas já se encontram secas. Então, tá? Isso vai ter em torno de 12 a 13% de umidade à semente. Tá? Então, 90% dessas vagens se encontram secas, né? Você vai lá e tira as plantas do campo. No caso do feijão vagem rasteiro, você vai formar feixes de plantas e vai deixar ele de cabeça para baixo, tá? Durante 4 a 5 dias no campo. No caso de feijão vagem tutorado ou ervilha, você arranca a planta do solo, tá? E deixa ela secar no estaleiro. Depois vai ficar somente as vagens, as folhas acabam caindo. O quiabo é bem interessante, tá? O quiabo, você não deve colher o quiabo quando ele apresentar a coloração da sua cápsula escura, marrom ou preta. Você tem que colher antes, tem que colher quando ele está amarelo. As sementes, ó, elas já estão formadas dentro. Se você observar na foto de baixo, essas sementes já estão formadas, tá? Se você deixa o quiabo na planta mãe,
a planta-mãe vai passar informações inibindo a germinação dessa semente, ou seja, vai fazer com que germine 50%, 60% no primeiro ano, 10% no segundo, mais 10% no terceiro, 2% no quarto, 3% no quinto e assim por diante. Tá? Então, isso é para evitar que a semente do quiabo ela apresente dormência. Você colhe sempre na tonalidade quando a vagem se encontra amarela. Pode passar? Tá? Então, aqui né, são cereais, não vem o caso, né? Só para a gente falar, aqui o feijão vagem, você vai formar feixes nessa foto da esquerda aqui em cima e vai deixar ele de cabeça para baixo por 5 a 6 dias, né? Embaixo a pleno sol. Tá? Só para pegar o exemplo ali, pode passar? Aqui no caso do milho verde ou milho doce, né? Você vai encontrar aqui embaixo uma cicatriz, né? Então, a terceira semente lá, ó, ela já está em maturidade fisiológica. A primeira, ela está muito verde, muito teor de água. A segunda, a central, ainda não está no ponto. E quando aparece isso aqui, que parece uma cárie do dente, assim, que cicatriza, né, é onde o milho apresenta a maturidade fisiológica da semente. Você tem que colher e levar essa espiga, né, para ser seca ao sol. Pode passar? Tá? Pode passar? Aqui não. Pode passar? Tá? E a retirada da semente de fruto seco, ela consiste na extração das sementes. Tá? O processo pode ser manual ou mecânico, que é para utilizado sempre para grandes áreas. Tá? No processo mecanicamente, tá? Eles são colhidos em máquinas colheitadeiras e essas mesmas máquinas elas fazem já a separação das sementes da sujeira e ocorre a trilhagem também. Tá? É uma operação realizada uma única vez, tá? Porém a semente deve estar bem seca, as plantas, nem a semente, né? Deve estar bem secas para que ocorra a colheita sem que embuche a máquina, ou seja, que não apresente problemas, né, na hora que ela está fazendo a colheita, né, com a massa verde. Pode passar? Tá? Então, ali em cima, uma colheita mecânica, então a máquina trilhadeira, a máquina colheitadeira, ela está fazendo a colheita, já separando a sujeira da semente e está colocando num graneleiro, semente de cebola. Tá? Embaixo aqui uma colheita semi-mecânica. O que é isso? Colheu a semente à mão, né? Colheu as plantas à mão e está levando numa trilhadeira estacionária para que ocorra a separação da semente das partes mais grossas. Né? Ainda fica uma grande impureza nesse processo. Em ambos os casos, os dois têm que ser levados para a unidade de beneficiamento de semente, onde vai passar por máquinas que vão tirar o excesso de impurezas e sementes que a gente chama de sementes xoxas, né? Sementes que não apresentam embrião. Pode passar? No caso da semente de fruto seco, a colheita é manual, tá? E a operação é realizada várias vezes. Pode passar? Aqui a gente tem duas fotos em cima, né? Primeira colheita da cenoura, você encontra ali cenouras no ponto para colher, com maturidade fisiológica. Você encontra cenouras, umbélulas de cenouras que ainda não estão na maturidade fisiológica, que estão verde, e ainda encontra plantas florescidas. Então, uma colheita, quando inicia a fase de colheita da cenoura, ela leva em torno de 30 a 40 dias, né? Aí na segunda foto ali você vai ter a última colheita. Geralmente você faz 3 a 4 colheitas, ou seja, colheitas parceladas, tanto na cebola como na cenoura. Embaixo você vê a primeira colheita na cebola e na segunda foto a última colheita, que é a quarta, né? Então vai ficando algumas umbélulas, né, que vão sendo colhidas no final da colheita, tá? Que são maduradas no final da colheita. Pode passar? Tá? Então, aqui é um exemplo, né? Aqui tem uma umbela de uma cenoura, você vai ter uma umbela primária, secundária, terciária. Então, o ideal na cenoura, você sempre colher essa aqui que está em vermelho, as que estão em verde e as que estão azul. As umbelas quaternárias, né? Então, da primária sai uma secundária, que é a verde, da secundária sai uma terciária, da terciária sai uma quaternária e, às vezes, dessa quaternária sai uma quinternária. O ideal é sempre você colher umbelas primárias, secundárias e terciárias pelo motivo que eu expliquei há pouco ali atrás. Pode passar? Após a colheita dessas plantas de fruto seco, elas são levadas para secagem ao sol, tá?
E a gente dá preferência sempre para a espécie de fruto seco por lonas. Pode passar? Então, aqui a gente apresenta aqui uma colheita, né? É uma lona branca, uma lona azul, uma lona amarela. Tá? Então, ideal sempre utilizar essas lonas para colheita de fruto seco, e à tardinha você tem que cobrir essas sementes, né, para evitar a entrada de orvalho, né, após a secagem da semente. Pode passar? Tá? Importante é o horário da secagem. Semente ideal que se colhe ao sol, sempre ao sol, em torno das 8 às 11 horas da manhã e depois das 14 às 18 horas. Tá? Em dia muito quente, coincidência de vento, pode secar o dia inteiro durante o sol. O vento ajuda na secagem. Tá? O ideal é não fazer camadas muito grossas, né, dessas sementes, e com constante revolvimento. A cada 15, 20 minutos você vai lá e revolve a semente. Por quê? Porque elas juntam muita água. Então, as sementes de cima, né, ficam cobrindo as de baixo, e as de baixo, né, liberam muita água. Pode passar? Tá? Então, como a gente, ao contrário do que se pensa, a secagem ao sol ela não causa dano à semente. Tá? Bom, o interessante, né, é que sejam vários revolvimentos ao dia, como eu já falei, tá? Sendo que a semente pode chegar até 40 graus, se você não fizer esse revolvimento. Tá? Então, à noite, elas devem ser guardadas ou cobertas com lonas, como já falei também. Pode passar? Tá? A secagem de sementes pequenas, como tomate, pimentão e berinjela, deve ser realizada ao sol inicialmente e depois elas são levadas para meia sombra. Então, o ideal é você secar essa semente por pelo menos 6 horas no sol, depois você termina de secar a semente à meia sombra, ou quando tem muita umidade, né, que você não tem sol, você seca essas sementes, né, com ventiladores, tá? Ah, que vão retirar esse excesso de umidade. Pode passar? Tá? Então, aqui, a secagem numa superfície cimentada para grandes lotes de semente, você forma aleiras e vai revolvendo. Em torno de 10 a 15 centímetros, né, tem que ser essas leiras, e você vai revolvendo a cada 30, 40 minutos. Tá? Pode passar? Então, isso aqui é mais para fruto carnoso. Secagem em telado plástico, né? Então, você vai fazer um telado plástico e você vai secar, né, essas sementes, né, ao sol. O ideal é que ela tenha pelo menos meio metro de altura a 1 metro do solo. Então, você tem que formar como se fosse uma mesa para essa secagem, para entrar vento por baixo, que vai ajudar na secagem da semente. Pode passar? Tá? E a secagem em lona plástica, como eu já falei, o ideal é secar sempre em lona branca, azul ou amarela, tá? Evitando a coloração de lona preta, porque ela pode queimar a semente. Principalmente cebola ou coentro acabam sendo prejudicados pela secagem com lona preta. Um exemplo aqui, então, uma secagem de cenoura, tá? Em lona amarela. Você pode ver que um pedaço dessa cenoura já está na sombra. Por quê? Porque ela está próximo de árvores. Quando chega ao meio-dia, você puxa essa lona para baixo de uma árvore para ela ficar na sombra. Tá? Depois, lá pelas 2, 2h30 da tarde, você retira ela para o sol de novo. Aqui embaixo, uma secagem de abóbora, né? Você vê que tem um sol forte lá fora, e aqui é um galpão. Chegou o meio-dia, o agricultor puxou a semente para a sombra, tá? Para evitar o sol mais forte. Pode passar? Tá? Pode passar? Então, aqui, ó, um exemplo, tá, de que você pode utilizar. Você pode fazer pequenas estruturas formando uma mesa, utilizando um saco de ráfia, como a terceira foto, ali, a segunda foto, a foto no sentido vertical, onde está secando semente de melancia, tá? E ali é uma mesinha que foi feita e foi feito, pregou-se, né, essa lona, essa ráfia, né, e faz a secagem em cima. Aqui assim embaixo aqui é um sombrite, né, para secagem à meia sombra do tomate. Tá? Então você pode utilizar também essas estruturas caseiras. Pode passar? Tá? Aqui um agricultor secando semente aqui de jiló, certo? Quando em dias muito úmidos, né, que você não tem como secar ao sol, você deixa aí o jiló, né, ou a berinjela, ou até mesmo abóboras de pequenos lotes, você passa o vento continuamente, deixa o dia inteiro batendo esse vento aí, tomando cuidado, né, que a semente ela não seja perdida.
colocar panos assim para segurar, né, a semente sem que ocorra a perda desse material. Pode passar? Tá? E aí, para a gente verificar se as sementes são secas, né, existe algum método prático, como dobrar a semente entre os 3 dedos, né? Você aperta essa semente entre os 3 dedos e ela tem que quebrar, tá? Ela não pode se moldar na sua mão. Ou então você vai fincar a unha na semente, ela vai formar uma cicatriz e essa cicatriz ela tem que voltar ao normal rapidamente, tá? Existe um método também que você pode pegar uma parte de semente e 8 de sal e colocar dentro de um vidro, tá? Aí você deixa 15 minutos dentro de um vidro fechado e você vira esse vidro de cabeça para baixo, tá? Se o sal ficar aderido na parede do vidro, a semente tem umidade. Então você tem que retornar e seguir secando o lote de semente. Tá? Você vai fazendo isso aí até que a semente e o sal caem todos eles, né, para baixo, tá? Pode passar? E aí, em secagem artificial, uma empresa, por exemplo, você vai ter secador de gavetas, né? Secadores elétricos, né? Que vai ter um fluxo de ar aquecido, ou não. Tá? Então, a umidade, o teor de secagem não deve passar de 42 graus nesse secador. Isso aqui é mais para uma empresa de sementes. Tá? Pode passar? Depois, no caso das espécies de fruto carnoso, após a lavagem, a secagem da semente, elas estão prontas para ser armazenadas. Tá? No caso da semente de fruto seco, é necessária a realização da limpeza da semente. Pode passar? Tá? Então, no caso das sementes numa empresa, né, ela vai passar por trilhagem mecânica, né, e são utilizadas máquinas que separam a semente das impurezas. Essa fase é chamada de pré-limpeza, tá? Ela já começa no campo, pode passar. Ó, então, aqui a pré-limpeza em trilhadeira estacionária, isso aqui é lembrar Porto Hortaliça, em Brasília, tá? São trilhadeiras que são reguladas a uma velocidade de 450 a 550 RPM. Para quê? Para não deteriorar a semente. Tá? Você tem que ter lonas em toda a volta, porque no processo de pré-limpeza ela acaba jogando muita semente à distância e você acaba perdendo. Tá? Pode passar? Depois disso aí, ela vai para a unidade de beneficiamento de semente, tá? Onde existem máquinas que vão ser utilizadas para limpar essa semente. Então, você tem a máquina de pré-limpeza, a máquina de ar e peneira, mesa de gravidade, separador espiral, soprador pneumática, correia inclinada, desalistador para cenoura. Tá? Então, isso aqui é exclusivo da cenoura. Pode passar? Algumas máquinas aqui, tá? Um caracol em espiral, tá? E na direita ali para sementes mais arredondadas, como ervilha, brócolis. Aqui uma mesa de ar e peneira, a primeira, essa verde aqui, e 2 mesas de gravidade abaixo. Tá? São utilizados principalmente em unidades de beneficiamento de semente. Tá? Pode passar? Tá? No caso das sementes manual, ela se dá por golpes, né? Debulha com as mãos, golpe nas plantas. Depois você vai passar isso aí por peneiras, pode passar. Tá? Então, na separação da semente, tá? O ideal é que retire o máximo possível das impurezas e depois você vai fazer a limpeza final. Pode passar? Então, aqui separação da alface, né, com golpes, tá? Depois você vai ter que fazer essa limpeza, né, uma limpeza mais estruturada. Principalmente, você utiliza pequenos ventiladores com pouca velocidade, né? Depois que você passa numa peneira grossa, você vai passando devagarinho, né? Pode utilizar secador também, secadorzinhos, né, para você passar em pequenos lotes, ou então você utiliza sopradores, né, com máquinas, né, para retirada dessa impureza. Então, embaixo ali está utilizando o que a gente chama de cambão, né? É um pedaço de corda, né, com um pedaço de pau numa ponta, né, beneficiando o brócolis, né? Você coloca e faz batidas sobre as plantas para separar. Tá? Aqui está separando o quiabo, né, que é muito difícil de tirar semente, processo final manual. Pode passar a semente? Pode passar? Tá? E depois disso vem a abanação. Tá? Você vai fazer uma ventação ou abanação utilizando peneiras com numeração milimetrada adequada para que ocorra a separação dessas impurezas da semente. Pode passar? Tá? Então, tá. No caso da semente de cenoura, ela tem pelo aderido à sua superfície e essas são aristas. E muitas vezes nessa arista se concentram as doenças das folhas. O ideal é você retirar essas aristas, tá?
em empresas, eles utilizam um desaristador de sementes, tá? Ou uma máquina de descascar pimenta do reino já serve, tá? Ou então você pega luvas de couro, coloca as umbelas na mão e vai esfregando continuamente até que essa arista se quebre. Aí você vai passar pelo processo de abanação de novo, tá? Pode passar? Pode passar? Seria basicamente isso aqui, ó. Terminar de abanar ao vento, tá? Então, alguns exemplos aqui, ó, na Pesagro do Rio, eles utilizam esse sistema aqui, ó. São várias peneiras num jogo articulado e você coloca um ventilador de baixo para cima aqui assim, ó. Tá? Peneira grossa, peneira média, peneira fina. E vai jogando um ventinho bem fraquinho e vai jogando, né? Fazendo esse movimento aqui assim nessas peneiras articuladas. Pode passar? Tá? Depois que você fez essa limpeza, você vai fazer a pesagem, a formação do lote e a identificação desse lote, e essa semente vai para armazenagem. Pode passar? Tá? E aqui um exemplo só de armazenagem dos agricultores que a gente trabalha aqui no sul de Minas. Tá? No processo de armazenagem, pode passar? Tá? O ideal é que o local onde vai ser armazenado essas sementes, ele tem um somatório de 55,5, tá? Então, o que é esse 55,5? É o teor de umidade e a temperatura do local que está. Tá? Então, se a gente tiver uma umidade relativa de 45, a temperatura deve estar no máximo de 10, ou seja, 55,5. Isso, em unidades de produção caseiras, é muito difícil você encontrar isso aí. Tá? Então, o ideal é você secar a semente no teor de umidade, né, de cada espécie, certo? Nas hortaliças, o teor de umidade ele se torna em torno de 5 a 7%, quiabo e feijão vagem pode ser um pouco maior, até 9%. Tá? E você tem que levar isso aí para um local de baixa temperatura. Tá? Pode passar? Tá? Pode passar? Então, quais são as embalagens que a gente pode utilizar? Numa empresa, você utiliza papel multifolhado, né? Embalagens aluminizadas, tá? Latas. Na propriedade, comumente a gente utiliza plástico, né? Utiliza PVC, utiliza vidro, certo? Tá? Então, pode passar. Ó, um exemplo aqui, ó. Quanto mais grosso for o plástico, né, o PVC que ela tiver a semente, melhor. O ideal seria sempre armazenar essa semente em vidro. Evitar sempre plástico, papel e plano. Plástico mole, como esse aqui da foto de baixo ali, bem da esquerda. Tá? A terceira foto de baixo. Tá? Por quê? Porque o plástico ele faz troca gasosa com o meio. Tá? Então, o vidro não faz. Tá? Então, se você botar um vidro dentro da geladeira, ele vai suar por fora, mas não vai entrar umidade. O plástico não, ele passa umidade. Tá? Pode passar. Garrafas PET mais grossas, né? Então, aqui é um estudo que a Embrapa Hortaliça fez, que não está publicado ainda. Ele escolheu, né, sementes da abóbora, alface, beterraba, cebola, cenoura, ervilha, milho, quiabo, repolho e tomate, tirou a umidade inicial e depois ele colocou essas sementes em vidro, PVC, PET, lata, alumínio, plástico, pano e papel. E à medida, né, que a gente vai vindo da esquerda para a direita aqui, ó, o teor de umidade nas sementes ele aumenta muito em 30 dias. Tá? Então, não é representativo estatisticamente a curto prazo. Vidro, PVC, né, e PET. A longo prazo, o vidro mantém a semente com menor umidade. Tá? Então, o vidro, para pequenos lotes de sementes, né, ele é o ideal. Tá? E PVC é um pouco mais difícil de você encontrar, mas o PET também. Mas sendo o vidro principal. Pode passar? Tá? E aí a longevidade das sementes é o tempo que essa semente consegue permanecer viva, né? Ou seja, mantendo o processo de germinação em vigor. Tá? É, o que a gente tem sempre que pensar, né? A semente ela tem que estar dentro do teor de umidade ideal para cada variedade, tá? Ela tem que estar em temperatura baixa e umidade relativa do ar também baixa. Tá? Então, dentro desses parâmetros, a gente consegue manter. Pode passar para mim, por favor? Tá? Uma abóbora ela consegue uma longevidade de 10 anos. Uma alface 20, berinjela 20, beterraba 30, cebola 22, cenoura 31,
ervilha 31, melão 30, pepino 30, pimenta 28, repolho 19, um tomate dura 33 anos. Tá? Pode passar? Então, temperatura a 4 graus é a temperatura ideal para conservar semente. Eu já entrei em banco de sementes com menos 17 graus. Tá? Então, elas aguentam sem morrer. Tá? O ideal sempre, se você vai fazer a sua produção caseira, ó, é uma geladeira para você manter essa semente viva. Temperatura geralmente na geladeira 4 graus e a geladeira fechada ela não tem umidade, é um ambiente seco. Tá? E aí, em outros locais, bancos maiores de semente, você vai ter aí, por exemplo, você pode utilizar aí uma câmara fria, né, que é o mais indicado para locais, né, com temperatura e umidade controlada, ou você adaptar uma sala por exemplo, com um desumidificador dentro, né, e um ar-condicionado. O problema é que isso se torna muito caro. Tá? A energia elétrica se torna cara. Tá? Ou então, como no Nordeste, aqui um banco de sementes que eu visitei lá, né, feito de super adobe, né, já é um clima seco, né, no semiárido, e mais as paredes de super adobe revestidas aqui com tábua, né, e espetacular, né, isso aqui para manter a semente viva. Pode passar? Tá? E aí o tratamento das sementes. Tá? Então, é outro ponto importante. Aqui a gente tem 2 sacos de feijão vagem colhidos, né, da mesma lavoura de semente. À esquerda, ele está todo carunchado, certo? Esse cinza aqui é a moinha do feijão que o caruncho comeu. Tá? E aqui, esse outro aqui, brilhoso, ele está conservado com folhas de eucalipto citriodora. Tá? Citriodora, glóbulos staigerana são eucaliptos que controlam caruncho, eles evitam. Só que ficou um ano nessa prateleira aqui, assim, para a gente ver o que ia acontecer. Tá? Então, aqui o caruncho chegou a furar a sacola aqui, ó, e aqui ele não entrou. Tá? Pode passar? Alguns estudos que estão se aparecendo por aí, por exemplo, né, nos falam que a semente de ninho ele controla caruncho pintado. Folha de alfavaca em pó também. Óleo de folha de canela é ótimo para gorgulho, 5 ml por quilograma de semente. Folha de louro, ó, ótima alternativa, 12,5 ml para cada quilograma de semente, tá? Ou 5% quando utilizado o pó de folha. Pode passar? Aqui, né, alguns estudos aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a Brito aqui é uma pessoa que eu conheço, tá? Ela tem testado os óleos de alho, ninho, canela, cravo da Índia e menta. Tá? Esses extratos aí têm diminuído a incidência de micro-organismos e insetos. Tá? Ela fez um trabalho com feijão vagem, né, preservação da qualidade fisiológica, vigor e germinação por 5 meses. E o Fontes aqui, ele testou extrato de alho, pimenta do reino, fumo, terra de diatomar sem sementes. Pode passar? Então, aqui foi feita uma análise comparativa, né, pela Brito, utilizou Capitã, que é um veneno fortíssimo, né, que é utilizado na semente, com semente com tratamento, que é um fungicida, tá? E aqui ela utilizou o óleo de alho, tá? Durante 5 meses, né, isso aqui foi feito pelas regras de análise de semente, são 4 lotes de 100 sementes, né? Então, foram 800 sementes, 400 sementes com capitã e 400 sementes com extrato de alho. Pode passar? O que ela observou, né, depois que ela fez a análise? Tá? Então, aqui a gente tem as principais doenças transmitidas por semente, cladosporium, fusarium, alternária, curvalária, aspergilo e rhizopus. Tá? Extrato de alho, por exemplo, ele só não controlou 8% de cladosporium. Tá? O resto ele controlou tudo aqui. Ó. O extrato pimenta, 12% o cladosporium. O resto ele controlou tudo. O extrato de fumo, 10%, o resto ele controlou tudo. O extrato mistura, 11%, e fusarium, 4%, ele não controlou. O congelamento, ó, ele não controlou 36% do cladospóreo. Então, o cladospóreo ele sobrevive a baixa temperatura. O capitã, que é um veneno fortíssimo, ele controlou tudo. Tá? Mas, então, existem algumas pesquisas que são promissoras, né, nos extratos, né, de essências, né, para o caso de sementes orgânicas. Óleos essenciais, tá? Pode passar?
um problema que a gente encontra às vezes nesses óleos é que diminui a germinação da semente, tá? Então, no caso, aqui tem um erro aqui, ó, porque as sementes todas elas são do mesmo lote, todas elas têm que ter 90% de germinação. Mas aqui na hora de colocar o gráfico caiu um pouquinho aqui, ó, tá abaixo de 90, mas ela tem 90. Então, durante 180 dias, ó, a germinação, né, se manteve mais estável no extrato ali em pó. Depois ela caiu um pouco, mas chegou no final com a mesma germinação de 80% aqui, ó, do capitã. Então, o extrato de alho ele não influencia na germinação negativa da semente, tá? Negativamente na germinação. Pode passar. Tá? Então, alguns tratamentos de semente com termoterapia também, ó. No caso aqui do cladosporium, né, no tomate aqui, ó, água quente a 55 graus centígrados por 30 minutos, que a gente chama de termoterapia, ele evita o cladosporium. Tá? Então, tem várias pesquisas já em andamento. A Embrapa Hortaliça tem feito alguns trabalhos com termoterapia a seco na semente, ou seja, depois de beneficiada, passar um ar quente na semente, né? E eles tem muitas pesquisas aí em andamento. Aí, no caso aqui da cenoura, por exemplo, a queima das folhas aqui, uma das alternárias aqui, né? Água quente a 50, 52 graus por 20 minutos em banho-maria, ele acaba, né, controlando essa alternária. A fusário na abóbora, né, ou seja, água quente 55 graus por 15 minutos também acaba controlando. Fusário é o que causa o tombamento da planta. Tá? Então, tem várias já pesquisas aí sobre isso. Pode passar? E o ideal sempre, depois que você fez todo o processo, né, de plantio, de manejo, de seleção de plantas, colheita e beneficiamento, que antes de plantar você faça um teste de germinação. É um testezinho caseiro mesmo, você vai precisar de 4 papel toalhas, né? Vai precisar de em torno de 100 sementes. Ah, não tenho 100, não, eu não tenho muitas sementes. Vai, diminui para 50, diminui para 20, diminui para 10. É interessante que você vê a porcentagem que essa semente está nascendo. Tá? Aqui, por exemplo, eles estão fazendo um teste de germinação em feijão vagem. Pode passar? Ó, pegaram 100 sementes e o que eles fizeram? Sobrepõem os 4 papel toalha um sobre o outro, né? Deixando uma tripinha maior, e aí você vai colocando em número de 10, como está aqui nessa foto, número 2 aqui, ó. Então, você coloca 10 sementes, enrola. Coloca mais 10, enrola. Aí você vai formar um rocambole de sementes, né? Esse papel toalha ele tem que estar umedecido. Aí você vai colocar isso dentro de um plástico desses de cozinha e vai umedecer por 7 a 10 dias. Depois de 7 a 10 dias, você vai contar essa semente e vai ver quantas nasceram. Pode passar? Aqui um exemplo com mucuna preta, certo? Uma adubação verde. Pode passar? Tá? Pode passar? E aqui está fazendo o rocambolezinho. Pode passar? Tá? Aí colocou dentro com um pano umedecido. Pode passar? Retirou isso aí 7 a 10 dias depois, você vai contar quantas sementes nasceram. Pode passar? Ó, pode passar. Nesse caso aqui, 73% das sementes nasceram. Tá? Então, é um método fácil de você ver quanto por cento está germinando. Muitas vezes você faz um ótimo trabalho de seleção de campo, trabalho de seleção genética, e errou na hora de secar a semente. Tá? Então, você aumenta a densidade de plantas, ou seja, em vez de eu botar uma semente, eu vou colocar duas. Vou plantar ervilha, vou colocar 2, 3 sementes, vou colocar 4, 5 sementes, tá? Para que não tenha falhas no campo. Tá? Se eu não faço o teste de germinação, eu vou lá, preparo o solo, né? Gasto com adubação, com preparo de solo e semeio. E aí a minha germinação está com 50%. Vai ficar falhas no campo. Você vai perder espaço e produtividade. Tá? Então, esse teste de germinação é um testezinho caseiro, fácil de ser feito nas propriedades. Tá? Pode passar? Tá? Então, eu agradeço o convite, estou deixando aqui né, Rudolf Steiner, tá? Umas palavras dele aqui que nos falam sobre confiança, tá? E isso nós estamos precisando muito aí na região sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, da onde eu sou natural, né? Sou natural de Lavras do Sul, é uma região que não foi muito afetada, mas tem vários familiares que passaram por sérios
problemas aí em Porto Alegre, né, que moram lá, meus sobrinhos, principalmente meus sobrinhos, né? E eu agradeço o convite, tá, David, muito obrigado mesmo por estar aqui com vocês hoje, tá? Tivemos alguns problemas aqui de logística, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer, tá? Eu fico fora toda semana, trabalho fora, então às vezes eu estou numa pousada, estou num hotel, às vezes não é o melhor local para, né, que eu consigo, né, passar essas informações, tá? Agradeço de coração aí, tá? E quando precisar da gente, a gente está sempre à disposição. Me escuta agora? Muito pouco. Nossa, muito obrigado, Vladimir. Se pode dar rapidamente como um passo por passo, como aplica a tratamento de termoterapia ou óleo de essencial? Não? Não vou consigo falar de Agora me escuta? Oi, Vladimir, se pode fazer um passo por passo sobre como é para tratar Fala de novo o. para mim ver se eu te escuto. Agora sim? Me escuta? Não. É, Acho que não vai dar. A termoterapia, tá? A termoterapia com vento, ela está sendo desenvolvida pela Embrapa. O que, que é? É um ar aquecido, né, em torno de 35, eu não recordo bem o teor de umidade, certo? Desse ar, né? E ele passa ali por um determinado tempo na semente, né? Para retirada, né, de alguns patógenos, né, pelo calor. Tá? Então, tem alguns patógenos que sofrem com o calor. No caso do óleo essencial, a semente ela é beneficiada, tá? Colhida, beneficiada, seca, né? E aí ela vai passar uma quantidade mínima de óleo essencial sobre essa semente. Tá? Então, basicamente, né, é uma quantidade mínima envolver essa semente com óleo essencial. Na mesma medida, quase que faz com o capitã. Tá? Aí essa semente ela fica armazenada por um período e eles fizeram o teste. Isso ainda não está em uso ainda no país nas empresas, tá? Está em pesquisa ainda. Tá? Mas basicamente isso aí. Na termoterapia com água, isso é feito em casa. Tá? Você vai lá, vai pegar a sua semente, depois que antes de plantar, né? Você já faz um testezinho de germinação para ver quantas estão germinando, e aí, a hora que você for plantar, você passa essa semente, né, na água quente por um determinado tempo. Aí você seca essa semente na sombra e planta. Mas tem que ser tudo assim, uma após o outro. Eu vou fazer a termoterapia, vou secar e vou plantar. Tá? A termoterapia com água. Tá? Basicamente seria isso, David. Agora eu não escuto mesmo. Me escuta? Muito, quase nada, não sei o que, que houve. Quase não. Não sei por quê. Estou escutando baixinho. E Bem, agora? Não, não, agora? Não? não estou escutando nada. Não. Bem, no chat. Oi? No chat. Na... Tá, beleza.
Bem, pessoas, acho que já vamos fechar para hoje. Então, muito obrigado por tudo. E, sim, Elaine, não sei se me escuta.